Graça e paz. Vamos abrir a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 14 ao 17. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Você leu até? Isso. O último, né? Então leu 18 também. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Depois de uma longa temporada, estudando, meditando, lendo as cartas de Pedro, tanto a primeira carta como também a segunda, chegamos aos versículos finais desta segunda carta. E aqui o apóstolo Pedro coloca algumas características daquela pessoa que aguarda pelo Senhor, que espera pelo retorno do Senhor. Não basta esperar, mas é importante saber como esperar o Senhor, como que eu estou esperando o Senhor. No versículo 14, Pedro aí diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Outra versão diz: por isso, que é a mesma coisa. Amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Por isso, amados, aguardando estas coisas. Que coisas são estas que estamos aguardando, esperando? A vinda do Senhor, o fim de todas as coisas, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
aqui temos uma característica de uma pessoa que aguarda verdadeiramente a vinda do Senhor e de todo o desdobramento dessa vinda. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Como devemos ser achados por Ele, pelo Senhor, na sua vinda? Não só na sua vinda, mas em toda a nossa vivência neste mundo. Imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculado significa incontaminado, livre de contaminação, livre de sujeira, de impureza, livre do pecado. Irrepreensível quer dizer inculpável, alguém em que não se pode achar pecado, alguém liberto do pecado, sem culpa, porque a culpa o Senhor levou na cruz. Vida justa, santa e piedosa, em paz, significa em harmonia em Deus e com Deus. Irmãos, nós só temos uma chance de Jesus Cristo nos achar, nos encontrar assim na sua vinda, se Ele mesmo for a nossa vida. Mas é esta a ideia do Evangelho. A proposta do Evangelho é exatamente o Senhor vivendo em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo em vós, Cristo dentro de nós, Cristo em mim, Cristo em mim. É a proposta do Pai, de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é esperança? A esperança é Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em mim. É a esperança. Eu não tenho esperança em mim mesmo. A minha esperança é em Cristo. Ele é a minha esperança, Ele vive em mim. Porque morrestes, estáis mortos. Cristo é a nossa vida. Então, só podemos ser assim, através da nossa morte e ressurreição
em Cristo e a sua presença viva no nosso interior. Jesus veio para fazer de mim esse tipo de pessoa. É para esse tipo de pessoa que Jesus voltará. Esse é o tipo de pessoa que devemos ser. Mas só podemos ser em Cristo. Você é esse tipo de pessoa? Quando o Senhor voltar, Ele encontrará você assim? Sem mancha, sem pecado, irrepreensível, em paz? Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Com esta experiência, você terá a certeza que Ele, o Senhor, quando voltar, encontrará você em paz, sem mácula e irrepreensível. Segunda Pedro 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui temos outra característica de alguém que aguarda o Senhor. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. A demora de Deus em julgar tem como objetivo dar às pessoas toda a oportunidade deste mundo. Deus é um Deus que tem prazer em oferecer oportunidade de salvação, em dar oportunidade de salvação para as pessoas. Deus não economiza em oportunidade, Ele oferece em abundância. Ele tem paciência, Ele vai longe, Ele vai longe com uma pessoa, oferecendo salvação. Deus é um Deus que esbanja oportunidade, porque Ele quer que a pessoa seja salva. Ninguém dirá depois que não teve oportunidade. Meu irmãozinho, não fique em crise não, pensando assim: ah, meu Deus, quem vai pregar para o mundo? Quem vai pregar para o mundo? E quando o Senhor voltar e a pessoa não ouviu? Nenhuma pessoa ficará sem oportunidade, viu, irmão? Nenhuma. Se tal pessoa não for salva, não é por causa de Deus, não. Não é porque você não foi lá pregar o Evangelho para ela, porque não deu para você ir. Ou você acha que Deus é um Deus limitado?
Não, se Deus não me usar, né? Quem foi que disse? Deus, Ele tem tantas oportunidades. Ele dá. Não tem desculpa nenhuma diante de Deus. O destino deste mundo já está determinado por Deus, e a vinda de Cristo é certa, ainda que pareça demorada. Ainda que pareça demorada. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Aí. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. As demoras de Deus não significam que Ele está distante, frio, insensível conosco. Não. Às vezes, a nossa afobação atrapalha. Às vezes, na nossa afobação, queremos que Deus se apresse. Queremos que Deus se apresse. Eu estou afobado. E aí então eu quero que Deus também fique afobado, se apresse. Mas lembre-se, irmão, o apressado come cru. Mas Deus não vai resolver a minha situação? Calma, paciência. Deus sabe o que faz. Ele não vai abandonar você de jeito nenhum. Fique tranquilo. Por que achamos que Deus demora? Deus nunca está atrasado. Nunca perde a hora. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é a nossa hora. Deus não fica ansioso com o tempo. Capítulo 3, verso 8. Quem fica ansioso com o tempo somos nós. Não é assim? Você marcou para ir em algum lugar ou alguma coisa a fazer, tem hora marcada e você fica no relógio. Você fica no relógio. Você fica ansioso. Mas Deus não é assim. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Significa que Deus não experimenta o passar do tempo. Deus não experimenta o passar do tempo. Quem experimenta o passar do tempo somos nós. Deus não experimenta o passar do tempo. É o tempo que obedece aos desígnios de Deus. O agir de Deus não se prende ao passar do tempo, mas é o passar do tempo que se prende ao agir de Deus. Quando Deus não age do ponto de vista humano,
dentro do tempo da pessoa, do momento da pessoa, da hora da pessoa, ela começa a achar que Deus está atrasado. E ela fica ansiosa. Ela começa a achar que Deus demora muito para agir. Tem algumas coisas que achamos que não estão dando certo, mas estão, porque elas fazem parte do propósito amoroso de Deus para nós. Até aquelas coisas que não estão dando certo, e eu estou percebendo que não estão dando certo, elas também fazem parte do processo, elas fazem parte do propósito amoroso de Deus para nós. Há um propósito divino na nossa vida. Temos que entender isso. Há um propósito divino na nossa vida. Em tudo que acontece, deixa de acontecer. Deus pode fazer uma coisa num estalar de dedo. Deus pode fazer uma coisa em um estalar de dedo, como também pode fazer uma coisa demorar 1000 anos. Depende do desígnio de Deus. Depende de Deus. Mas uma coisa é certa: haverá um acerto final, e disso ninguém vai escapar. A história caminha numa direção: o fim. Cada dia que passa, tenha certeza que estamos mais perto do fim de todas as coisas. A nossa geração é muito atropelada pela pressa, é muito agitada. O ser humano tem pressa desde que o pecado entrou, mas a nossa geração, os nossos dias, essa pressa está exacerbada. Estamos vivendo em uma geração apressada, estressada, tensa, neurótica e impaciente. Nós nos apressamos quando não há razão nenhuma para tanta pressa. Nós nos apressamos apenas pela pressa. É só pela pressa. Mas você não precisa ser assim. Vivemos uma correria e não temos mais tempo para gozar as coisas singelas da vida. As coisas singelas, coisas boas. O único que pode desacelerar o ser humano é Jesus. E como? Morrendo nele. Jesus nos fez morrer nele, acabando com a nossa pressa sem sentido, sem propósito, né? Tirando toda a aceleração que existe dentro de nós por causa do pecado. Na cruz acabou a pressa, a fuga terminou e o descanso se estabeleceu na minha alma. Agora, Cristo vive em nós. Irmãos, os Estados Unidos e a Rússia
tem armas atômicas suficientes para destruir a Terra várias vezes. Destruir a Terra e um pedaço do céu. Pedaço grande. Existem hoje armas biológicas, vírus letais, que não tem vacina para ele. Vírus letais e incuráveis. Alguns renomados cientistas dizem que nós não temos como sobreviver depois de 2050, ou até menos. 2050? Nós estamos em 2020 já, o ano que vem, ou até menos. Eles dizem que não vamos ter condições de sobreviver, o mundo não. E vou dizer mais para os irmãos. O ser humano é muito ruim, muito ruim. Os líderes do mundo só não alopraram ainda porque Deus restringe a maldade do ser humano. Você sabia? Deus restringe. O cara está doido para acabar com o mundo. E só não acabaram porque Deus restringe a maldade humana. Porque é Deus que vai fazer isto. É Deus. É Deus que irá por fim em todas as coisas e trazer novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, vamos ficar com a exortação que Pedro fez. Qual? Tenham na mente que a paciência de nosso Deus significa salvação. Está demorando? Pense assim: isso significa salvação para mim. A paciência de Deus com você significa salvação. Ter por salvação a longanimidade de Deus. Nós temos que ser portadores dessa característica de Deus. Qual? Longanimidade, paciência. Se Deus é paciente, eu também, enquanto estiver vivendo neste mundo, preciso ser portador da paciência. Não a minha, a de Deus. A minha paciência acaba, mas a de Deus não. Precisamos reconhecer, irmãos, que tudo, mas tudo mesmo, está no controle do Senhor, e que não é preciso ser afobado. Não é preciso ser afobado. Não se afobe. Pense assim: Deus está no controle de tudo. As frutas vendidas nos supermercados são bonitas, mas não têm sabor. Por quê? Porque são colhidas antes de amadurecer. Você, quando vai ao supermercado, você vê lá nas caixas aquelas pencas de bananas verdes esperando amadurecer.
Amadurecer forçadamente. Não fica uma banana gostosa, como é aquela que sai lá no pé e passa o tempo, vai passando, você vai lá, o cacho está lá madurinho, você vai lá, tira e come uma banana gostosa. Porque podemos dizer que é uma fruta afobada. Ela foi apressada. São amadurecidas na força e perde o sabor. As frutas precisam ficar mais tempo expostas ao sol e à luz para ganhar sabor. Se você tira antes. O que é isso? Falta de paciência. Ninguém tem mais paciência. Quem manda mesmo é o din-din, grana. Antigamente precisava pelo menos 6 meses para se comer um frango. Hoje 42 dias. Você vai lá no supermercado, compra aquele frango, aquele frangão gordo, mas também dá doenças. Eu não sei se é verdade o que eu vou dizer aqui, tá? Eu não sei se é verdade, totalmente verdade, mas eu também não duvido de nada. Não posso garantir a veracidade do que vou dizer agora. Mas alguém disse que até tecido humano faz parte de alguns transgênicos, produtos geneticamente alterados e apressados. Até tecido humano. Você já notou que o índice de certas doenças, como o câncer, tem só aumentado? Aumentado de forma preocupante. Além de novas doenças que estão surgindo. A paciência faz parte do nosso desenvolvimento espiritual e da nossa espera pelo Senhor. Tenha paciência. Tenha paciência. E a paciência no sentido espiritual, ela é indispensável para nós. Pedro também diz, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Podemos observar alguns pontos nessa expressão de Pedro ao citar o amado, o querido irmão Paulo. Pedro se refere a Paulo como nosso amado irmão. Você pode estudar em casa, nós não vamos abrir aqui o capítulo, né, o texto, mas depois você pode abrir Gálatas capítulo 2 em casa e estudar, ler. É muito importante este capítulo, porque é neste capítulo que Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele também disse, estou morto para a lei, pela lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho no corpo, na carne e no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. E continua dizendo: não anulo a graça de Deus. É que neste capítulo, Paulo teve que repreender Pedro, porque Pedro estava tendo um comportamento, e esse comportamento de Pedro foi repreendido, porque merecia repreendimento. Esse comportamento de Pedro foi repreendido por Paulo, porque merecia, precisava ser repreendido. Assim, como se diz na gíria, Paulo teve que puxar um pouquinho a orelha de Pedro. E foi exatamente nesse contexto que Paulo vai dizer: já estou crucificado. Pedro, já estou crucificado com Cristo. Cristo é que vive em mim, e você também. Mas Pedro não ficou magoado, nem ressentido, mas aceitou com humildade. E o que ele diz de Paulo agora, na sua carta, no final da sua segunda carta, ele diz de Paulo com amor. Ele lembra de Paulo com amor. Amor fraterno, sentimento fraterno. Ele lembra de Paulo como sendo o amado irmão Paulo. Ele não tinha uma ponta de ressentimento com Paulo. Pelo contrário. Pelo contrário. Você fala: você está dizendo isso por quê? Porque nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E é assim que nós devemos ser também. Se o Emerson puxou a minha orelha, se ele puxou a minha orelha porque Deus tem um propósito nisto, então eu devo lembrar do irmão Emerson com amor. Alguém amoroso para comigo, e não ficar de bico com ele. Nesse caso é melhor usar o bico para festejar com ele. Usa o bico para tomar refrigerante. Cerveja não. Eu não gosto. Tereré. Entenderam, irmãos? Nós temos que aprender isso aqui. Eu só estou dizendo porque nós devemos ser assim. E você fala assim: mas você está dizendo porque você está falando comigo? Não, irmão. Eu estou dizendo porque a gente estuda a palavra, não é, irmão Zé Rabelo? Se você está estudando um capítulo inteiro, você vai passar por várias coisas que você tem que aprender. Eu vejo a palavra de Deus assim, né? Pedro reconhece que Paulo recebeu a sabedoria de Deus para escrever as suas cartas. Isto é muito importante, porque Pedro está aqui reconhecendo que as cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram cartas que Deus inspirou. Tudo que Paulo escreveu é a palavra infalível de Deus. E Pedro está reconhecendo isto quando ele diz que Paulo recebeu sabedoria de Deus para escrever as suas cartas. Pedro considerava os escritos de Paulo divinamente inspirados. Pedro considerava aquilo que Paulo escreveu, os escritos de Paulo, divinamente inspirados.
Ao que parece, os leitores de Pedro tinham lido uma carta ou mais do apóstolo Paulo. Romanos é a carta de Paulo que diz que a longanimidade de nosso Deus é salvação. Romanos 2,4 não precisa ser lido. Você vê? Pedro está citando o irmão Paulo. Mas em todas as cartas de Paulo, ele fala de verdades que Pedro também discorreu em suas cartas. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Capítulo 3, versículo 16, segunda carta de Pedro, 3,16. É o que Pedro está dizendo lá, o que eu citei aqui. Pode ser lido aí. 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro até se refere novamente aos ignorantes, aos falsos mestres, escarnecedores que deturpam a palavra de Deus. Irmãos, se tratando da palavra de Deus, nós precisamos da revelação do próprio Deus. Não é pela nossa cabeça. Quando o assunto é a palavra de Deus, eu preciso da revelação do próprio Deus. A palavra de Deus é infalível, infinita, inesgotável. Portanto, não devemos nos preocupar por encontrar nela questões que estão acima da nossa compreensão. Você entendeu? Entendeu? A palavra de Deus, ela é infinita, inesgotável. Ela é muito para a nossa compreensão. Eu preciso da revelação. Então tem coisa aqui que é melhor você não procurar compreender fora da revelação de Deus. Tem coisas que não estão totalmente reveladas. Então, é melhor não ficar colocando suas ideias lá. Deixa. Acho que penso eu que quando Pedro fala de coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo, ele não está criticando Paulo. Pelo contrário, ele está reconhecendo que o que ele escreveu é também a palavra de Deus, porque a palavra de Deus precisa ser compreendida pela revelação da própria palavra de Deus. Deus precisa revelar. E nós carecemos que Deus revele ao nosso coração a sua palavra. Ao invés de crer e receber a palavra de Deus, os ignorantes e incrédulos deturpam e distorcem, mudam o sentido da palavra. Então aqui nós temos que ter muito cuidado. Versículo 17.
Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro faz uma advertência mais uma vez. Ele faz uma advertência sobre o perigo dos falsos mestres. Uma advertência final sobre o perigo dos falsos mestres. Os cristãos devem permanecer atentos para o perigo dos falsos mestres. Irmãos, nós precisamos estar atentos para os perigos dos falsos mestres. Eu gosto de ler bastante, ler livros, mas já faz muito tempo que eu não compro livros, comentários, porque é muita coisa fora da palavra. Eu não indico. Normalmente eu não indico livros de qualquer jeito para as pessoas, comentários, porque tem muitos espinhos. Lembro de uma vez que o pastor Antônio disse para nós, ele disse para mim, olha, irmão, ler livro é como comer peixe. Tem que tomar cuidado com os espinhos. E tem livro que tem muito espinho. Livro de pastor. Você vai gastar dinheiro à toa. Eu tenho livros. Agora mesmo estou selecionando um material selecionados. Pesquisado, selecionado. Estou comprando para o meu aperfeiçoamento. Mas tem que tomar cuidado com os falsos mestres através da literatura. Sempre haverá falsos mestres que deturpam, mudam o sentido e imitam a verdade. Deixa eu fazer aqui uma observação. Não é que eu não indico livros, eu indico. Eu já tenho indicado livros aqui. Livros, bons livros, livros que falam da verdade de Deus. Sempre haverá falsos mestres que deturpam, mudam o sentido e imitam a verdade. Os incrédulos se encantam facilmente com os falsos mestres, mas nós não. Incrível, irmãos. Os incrédulos, crentes incrédulos. Parece um paradoxo, né? Crentes incrédulos, religiosos, como que eles se empolgam facilmente com os falsos mestres, mas nós não. Aí Pedro diz aí no verso 18: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Temos que crescer. Mas crescer em quê? Como? De que jeito? Aqui diz: antes crescei na graça. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está todo o crescimento da nova criatura. Não precisa procurar outro. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor.
Nós temos que crescer. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Graça é favor imerecido. O que é crescer na graça? Quanto mais você cresce na graça e cresce pela graça na graça, mais você vê que você não merece nada. É assim. Quanto mais você cresce na graça, mais você vê que não é nada, que não merecia nada. Mais você vê o imenso amor de Deus por você. Mais você vê a cruz do Calvário. Quanto mais você cresce na graça, mais você vê a cruz. Porque a cruz é o amor de Deus por nós, quando nós não merecíamos nada. Se não está melhorando nesse quesito, meu irmão, você não está crescendo na graça. Tem irmão que fica pior com o tempo, porque você está crescendo em religião. Então, no pecado nós perdemos todos os direitos do céu, reino de Deus, de tudo que Deus diz que Ele tem para nós na sua palavra, que Ele ofereceu. Qual é o nosso prêmio no pecado? É o inferno, por direito e por merecimento. Por direito e por merecimento. Nós temos méritos suficientes para ir para o inferno. É maravilhoso demais saber que eu não merecia ser salvo, mas Deus me salvou. Crescer na graça. Cada dia que passa eu fico mais consciente disso. É maravilhoso saber que eu merecia o inferno, mas Deus me livrou dele. Crescer na graça. Cada dia que passa eu fico mais empolgado. Meu Deus, o Senhor me salvou. Não merecia. Meu Deus, o inferno estava me esperando, o Senhor me livrou. Eu não merecia o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu não merecia, porque eu também fazia parte do mundo. Por quem o Senhor veio. Ele amou, veio salvar. Eu não merecia o Filho de Deus. Eu merecia mesmo, era o próprio diabo como companheiro no lago de fogo. Mas Ele me salvou, me deu o Filho, revelou o Filho em mim, irmãos. Ele está em mim. Crescer na graça. Deus me deu o Filho. O próprio Filho se deu por mim. O próprio Filho se deu por mim. Como que nós chamamos isso? Chamamos isso de graça. Crescer na graça é crescer nessa consciência e cada vez mais. Crescer na graça. Crescer na graça é tanta coisa. Eu só estou passando a mão assim na superfície. É muita coisa, irmãos. Muita coisa. Só quero crescer na graça, para mim está bom. Quando crescemos na graça, estamos também crescendo no conhecimento do Senhor. No conhecimento do Senhor. Ele está em mim. Mas você sabia que você precisa crescer nesse Senhor que está em você? Você precisa crescer, conhecer, cada dia mais. Quanto mais eu conheço a graça, mais conheço o Senhor. E quanto mais conheço o Senhor, mais conheço a sua graça, porque Ele veio cheio de graça. Ele é a graça.
E essa relação nunca acaba. Pelo contrário, desemboca numa doxologia, adoração. Você viu? Versículo 18, Emerson, termina com uma doxologia. Lê lá. Adoração. Tudo isso que nós estamos falando, que Pedro falou, desemboca na adoração verdadeira. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Doxologia, adoração, agora e no dia eterno. Você viu? Tem um dia aí, é chamado de dia eterno. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo em nós deve estar voltado para o Senhor, ao Senhor, tanto agora como no dia eterno. Dia eterno. Que dia é esse? Dia eterno. Porque o dia hoje é de 24 horas. Dia eterno significa aquele dia que marca o fim dos tempos. É um dia sem noite, sem interrupção, sem fim. Dia sem fim é a eternidade, é o estado eterno. O estado eterno é lá no fim de tudo. Você pega o estudo anterior que eu fiz aqui, anterior a este estudo de hoje, e ali você vai ver sobre o estado eterno que eu falei. Falei de uma maneira singela, porque eu não estava fazendo um estudo aprofundado sobre aqueles assuntos. Estávamos lendo de uma maneira bem singela, mas dá para ter uma ideia. Pegue, escute de novo, ouça. O estado eterno. Então, irmãos, até lá, até o dia eterno. Amém?